Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Gostaria de ler algo com vocês. Se você quiser anotar aí, pessoal de Mogi, não é o que eu tenho falado lá, mas eu não consigo fugir daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Então é mais ou menos o que eu tenho falado durante muitos encontros, mas isso tem queimado o meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 10, fala assim, ó. Vou explicar para vocês. Essa é a última carta de Paulo. Paulo já está ali, no corredor da morte. E ele está falando com um filho espiritual. Só que não é qualquer filho espiritual. Paulo teve muitos filhos espirituais. Mas ele teve um mais chegado. Ele teve um que talvez essa carta, talvez não, acredito que seja, é a carta mais íntima de alguém falando para outro alguém. É uma carta que Paulo vai falar até que está com frio para Timóteo. Porque Paulo fala para Timóteo coisa que ele não simplesmente se relaciona com Timóteo à base de líder ou liderado, ou pai ou filho espiritual, mas como um amigo. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, quando Paulo, no capítulo 3, começa a falar dos últimos dias, como seriam dias difíceis, porque os homens seriam difíceis, e a questão de Paulo é que os últimos dias seriam difíceis, não porque o mundo estaria difícil, não porque o mundo estaria pecaminoso, não. Os últimos dias seriam difíceis porque os homens dentro da igreja na sua condição, estariam difíceis. Paulo fala mais ou menos que a gente vai se espantar, porque nos últimos dias, coisas que acontecem no mundo vão começar a acontecer dentro da igreja. Mas eu não quero falar disso não, eu só estou mostrando para você o que Paulo está falando com Timóteo. O que eu quero falar para você é no versículo 10, quando ele fala assim, ó. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Ok? Nós lemos o versículo 10 e o 11, mas eu quero que você pare nas primeiras 3 frases. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito. Repete comigo assim, ó. Meu ensino, a minha conduta e o meu propósito. Agora vamos trocar essas 3 palavras. Porque aqui está falando um pai com um filho espiritual. Aqui Paulo está falando com alguém que vai ser um continuador dele. Então vamos lá. Repete assim, ó. Você tem seguido o que eu falo, como eu me comporto e por que eu vivo. Em outras palavras, foi o que Paulo disse. Você tem seguido o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito. Meus irmãos, isso é profundo. Para mim isso é muito profundo. Sabe por quê? Porque imagino que a maioria, fora alguns casos que não conseguiram se inscrever, a maioria que está aqui não lidera uma célula ainda. Talvez ainda nem cuida de pessoas.
E o desejo do meu coração como um pastor de Mogi das Cruzes, é que células sejam muito multiplicadas. Muito, muito, muito. Em Mogi das Cruzes, em Ermelino, em Itaim, que sejam multiplicadas muitas células. Amém? Glória a Deus. Alguém pode falar amém? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você será um grande líder de célula. Será um grande pastor. Porque isso o Senhor te chamou. Isso o Senhor te chamou. Agora, mas, meus irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês, se eu pudesse colocar um título, eu colocaria assim, ó: entender versus fazer. Entender versus fazer. Porque o que Paulo está querendo dizer para Timóteo é o seguinte: Timóteo, tem gente que está falando o que eu falo. Timóteo, tem gente que está fazendo o que eu faço. Mas Timóteo, você porém, tu porém, eu gosto muito dessa frase. Repete assim, ó: tu porém. Fala assim: eu sou o tu porém. Timóteo, tem gente que está falando o que eu falo, está fazendo o que eu faço, mas você, Timóteo, entendeu o porquê eu faço. Porque, meus irmãos, eu vivo conversando isso com o meu irmão Vinícius, com o Caio também, converso bastante sobre isso com a minha esposa. Mas um dos grandes problemas gigantescos que temos passado, que a igreja tem passado na sua condição, é muita gente. E quando eu falo muita gente, é muita gente. É muita gente fazendo sem entender nada. E porque a pessoa está fazendo, a gente acredita que ela está fazendo, que ela está entendendo, mas ela está fazendo sem ter entendido nada. O meu desejo é que todos vocês façam. Mas o meu maior desejo ainda é que vocês entendam. Porque se vocês entenderem, o fazer será uma consequência. Paulo está falando para Timóteo: você fala como eu falo, Timóteo. Você vive como eu vivo. Mas principalmente, Timóteo, você sabe o porquê eu vivo dessa maneira. Você sabe o meu comportamento, mas principalmente, você entendeu o porquê eu me comporto dessa maneira. O porquê eu dou a minha vida. Eu tenho alguns filhos espirituais, amigos. Eu tento evitar falar essa palavra ainda, filhos espirituais, para vocês entenderem. Eu tenho 2 amigos que eles vão lá em casa direto. Eles vão lá na minha casa direto. E quando um deles sai de casa, e ele é líder de célula, aí você vai falar: Guilherme, a pessoa pode saber que você está falando dela. Não, toda igreja vai na minha casa, então não tem problema. Toda igreja está na minha casa o tempo inteiro. Os meus amigos, os líderes de célula. Eu e meu irmão, nós somos vizinhos hoje. Esses dias, um dos homens que trabalham lá no condomínio, o porteiro, chegou e falou assim: você precisa falar para essas pessoas que vêm na sua casa entrar pela portaria de serviço. Aí eu falei: por quê? Eles falaram: porque quando entra pela portaria de serviço, a gente tem um controle das pessoas que estão entrando e saindo para trabalhar, porque senão a gente não sabe quem entrou e quem saiu do condomínio. O cara pode entrar, esperar chegar à noite para roubar as casas. Ele falou: então toda pessoa que trabalha na sua casa, você precisa mandar ele pela portaria de serviço. E você está mandando ele pela portaria social para ele não precisar pegar a fila da portaria de serviço. Aí eu falei: mas tem ninguém trabalhando na minha casa.
Aí ele perguntou, então o que é tudo isso de gente que entra e sai da casa sua e do seu irmão? Eu falei, são os meus amigos. Aí o cara falou, não é possível. É possível. Então muita gente vai lá em casa. Mas tem dois amigos meus, que um é a figura do fazer. Ele faz tudo o que tem que fazer, meu irmão. Como líder, ele faz tudo o que tem que fazer. Como um membro de igreja, ele faz tudo o que tem que fazer. E ele vai lá em casa e ele começa a falar de tudo que ele está fazendo. E ele está fazendo mesmo. Esse que é o pior. O pior é que ele está fazendo mesmo. E ele fica lá falando o que ele está fazendo. E ele vai embora. Eu vou embora, ele vai embora, eu fico triste da vida. Porque eu olho e falo, cara, esse cara está fazendo, mas ele não entendeu nada. Ele é meu amigo, ele está fazendo, mas ele não entendeu nada. E aí vai outro cara, que eu até queria que ele fizesse mais. Eu até queria que ele fizesse um pouco mais. Mas ele vai embora, eu falo, cara, ele ainda não está fazendo. Mas esse cara entendeu. E quando eu falo entender, eu não estou falando de um entendimento humano, eu estou falando de uma revelação. Esse cara entendeu o que é o reino de Deus. Esse cara está fazendo. Meus irmãos, eu não sei se eu estou sendo entendível para vocês. Mas o reino de Deus, antes de ser feito, ele precisa ser compreendido. Ele precisa ser revelado, ele precisa ser entendido. E sabe qual que é sabe uma coisa que eu e o Caio estava conversando, a gente observa? É que, infelizmente, muitas vezes aqueles que mais fazem são os que menos entenderam. E por que eles não entendem? Porque eles estão presos ao tanto que eles fazem. Porque já que eu faço muito, quer dizer que eu entendi. Não, às vezes você está fazendo e não está entendendo nada. E eu não estou aqui falando para vocês que eu entendi. Não. Tem muita coisa que hoje eu entendi e que eu olhava ontem e falava, cara, eu estava fazendo sem entender. E talvez amanhã eu vou descobrir algo que eu vou entender e que eu estava fazendo sem entender. Mas, pelo fato de nós estarmos envolvidos no reino de Deus, de estarmos trabalhando, meus irmãos, antes eu como um pastor de jovens, eu ficava triste quando eu via gente não fazendo. Muitas vezes hoje eu fico triste quando eu vejo gente fazendo, mas sem ter entendimento. O cara tá fazendo, o cara tá lá liderando célula, mas o cara não faz noção do que seja o reino de Deus. O cara tá fazendo célula, o cara tá até supervisionando célula. E o cara não tem entendimento de que ele é um filho amado de Deus. E o que Paulo tá falando para Timóteo aqui? Timóteo, você fala o que eu falo. Você faz o que eu faço. Mas principalmente, Timóteo, você entendeu porque eu faço. Quantas pessoas passaram muito tempo ao lado do meu pai e eles começaram a falar a mesma coisa que o meu pai fala. Eles começaram a fazer a mesma coisa que meu pai faz. Mas eles não têm noção do que ou porquê o meu pai faz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é fácil você ensinar uma pessoa a falar o que eu falo. É fácil você ensinar uma pessoa a fazer o que eu faço. Mas o homem não é capaz de fazer uma pessoa ter revelação do porquê eu faço. E isso depende, é uma obra do Espírito Santo. É por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 1, 17. Eu oro noite e dia por vocês, igreja de Éfeso, para que seus olhos espirituais sejam abertos, para que vocês compreendam, tenham seus olhos iluminados, para que vocês possam entender o chamado e a vocação de vocês. Lembra lá
Lembra lá no caminho de Emaús? A gente até gosta de cantar, né? Os nossos corações. O que aqueles homens falam? Nossa, não ardia o nosso coração? E eu não tenho problema nenhum com você ter o seu coração ardendo. Mas muitas vezes a igreja, nós somos exatamente aqueles discípulos do caminho de Emaús, com o coração ardendo, mas com os olhos fechados. Se você pegar aquela conversa, o que Jesus fala para aqueles homens? Mas vocês não compreenderam o que os profetas estavam dizendo? O que Jesus disse para os discípulos? Olha, eu estou falando um monte de coisa aqui para vocês, mas eu sei que vocês não estão entendendo nada. Mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Então aqueles 12 discípulos estavam andando com Jesus, eles estavam fazendo um monte de coisa, meus irmãos. Eles estavam multiplicando pão, eles estavam fazendo coisa todo dia. Mas sabe do que eles estavam entendendo? Nada. A ponto de Jesus olhar para Pedro e falar assim, Pedro, quando você se converter, quando você entender, você vai fortalecer os seus irmãos. Porque a gente corre o risco hoje, como igreja, de estar fazendo sem compreender, entender, entendimento. Aqueles discípulos do caminho de Emaús, eu gosto muito dessa conversa, que eles chegam para Jesus e falam assim, você não está sabendo o que aconteceu não? Sabe? Que nem eu e você, às vezes, lá no nosso quarto, a gente vai fazer uma oração e fala, ô Senhor, você não está sabendo não, Senhor, o que está acontecendo comigo? Você não está sabendo que estou precisando de dinheiro? Você não está sabendo não de como a minha esposa está me tratando? Você não está sabendo o trabalho que meu filho está me dando? E Jesus está assim, ó. Não, tô não. O que está acontecendo? Aí o cara vai dar uma pregação de Bíblia para o Senhor. Que nem a mulher samaritana. Vai tentar converter Jesus. E eles falam o quê? Mataram Jesus. Um grande profeta. E eu fico imaginando Jesus ouvindo tudo aquilo. E ele fala assim, e a gente estava esperando que ele nos libertasse de Roma. E Jesus devia ter... Sério, cara? Sério mesmo que você estava esperando que eu ia te libertar de Roma? Eu vim aqui te libertar de coisas muito mais poderosas que Roma. Daqui a pouco Roma vai deixar de existir. E aí Jesus termina e fala assim, vocês não compreenderam nada? O que os profetas falaram? Vocês não entenderam? Vocês estavam com grande expectativa que eu fizesse algo que vocês nem entenderam quem eu era. Vocês pensaram que eu era um grande profeta. Por quê? Porque aqueles caras foram se relacionar com Jesus com tantas expectativas que Jesus fizesse alguma coisa por ele, que eles não conseguiram nem compreender quem era Jesus e o que ele tinha para oferecer. Às vezes a gente está com tantas expectativas que Jesus faça alguma coisa que a gente nem entendeu o que é o reino de Deus. A gente não teve compreensão de quem ele é e do porquê quem ele é, quem eu sou. Aí o nosso coração arde, mas a gente não enxerga nada. E nós precisamos ter os olhos abertos para fazer, não, para compreender o que é o reino de Deus. Porque, sabe quando eu vejo esses dois amigos meus, que eu estou falando, um que faz e o outro que entendeu o reino de Deus, a minha tentação como líder é ficar mais feliz com quem? Com o que está fazendo, porque o que está fazendo, ele está dando resultado mais rápido. Ele dá resultado mais rápido. É que nem Moisés, ele bate na pedra, sai água. Ele não está nem santificando o Senhor, mas ele está dando resultado. Então, estava até conversando com um supervisor agora e falando para ele, cara, não seja tentado por aquele que faz lá na sua célula.
Não que isso seja ruim, não, isso não é ruim, isso é maravilhoso. Mas peça para o Senhor te mostrar algo. Peça para o Senhor te revelar algo. Se aquele rapaz, ele compreendeu o reino de Deus. Porque se ele é um cara que faz, ele pode até estar fazendo, e você está achando que ele está fazendo para o reino de Deus, mas ele está fazendo para ele mesmo. E aquele que faz sem entender, pode ter certeza, o tempo dele, uma hora vai acabar, Isaac. Ele vai fazer por um bom tempo. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não sou muito velho, não. Eu tenho 30 ou 31? 31 anos. Eu tenho 31 anos. E eu tô vendo gente fazer desde sempre. E eu já vi muita gente que faz muito melhor. Que fez sem entender muito melhor do que aquele que entendeu. Mas eu quero falar uma coisa para você. Ele fez por pouco tempo. Ou até por muito tempo. Mas tem uma zona de tempo. O cara vai fazer, alguns fazem por 2 anos, outros fazem por 10, mas uma coisa é certa. Vai acabar. Porque ele foi fazer, Douglinhas, sem ter entendido nada. Ele não teve discernimento do que é. Sabe, meus irmãos, eu sento com algumas pessoas e falo, cara, tô triste por quê? Porque esse cara não tá fazendo? Não. Olha, eu quero até confessar para vocês, tá? Tem gente que sai da minha casa, que confessou pecado pra mim, coisa absurda. Que eu falo, mano, esse cara confessou pecado, mas esse cara tá entendendo o reino de Deus. E tem gente que sai da minha casa e fala assim, Guilherme, vou multiplicar 3 células. E eu vou embora e falo, cara, esse cara não entendeu nada o reino de Deus. Doideira, né? Porque nós estamos aqui numa conferência, porque a gente quer aprender a fazer. As pessoas estão na oficina porque a gente quer aprender. Mas a gente precisa entender. Para que a gente não gere um reino de órfãos. Para que a gente não levante um reino de servos. Ou o servo que nós vamos ouvir daqui a pouco aqui. Então as pessoas estão passando muito tempo na igreja. Às vezes passam a vida inteira. E elas não entendem nada. Não tem entendimento. Uma coisa que eu compartilhei lá em Mogi, porque Deus tem falado comigo através da vida de um homem, eu quero ler com vocês Salmos 23. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha para o seu irmão e fala assim, entender é poderoso. Não é um entendimento humano, hein? É um entendimento espiritual, uma revelação. Salmos 23. Alguém aqui não conhece Salmos 23? Se você não conhece Salmos 23, não tem problema. Mas é um Salmos bem conhecido. Eu quero ler com vocês, já que vocês começam. Quem aqui pode levantar a voz e falar como o Salmos 23 começa? Se você ainda nem abriu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é que está falando isso? Quem? Davi, mas Davi está se colocando numa figura de quê? De ovelha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não vou pregar aqui para vocês o que eu preguei lá em Ermelino, lá em Mogi, mas vamos para o versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Quando você lê esse versículo aqui, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Vamos aqui colocar 3 fases. Como você interpreta esse versículo. A primeira fase, eu ia trazer um McDonald's aqui, meus irmãos. Eu ia colocar um McDonald's aqui. Eu ia colocar 3 inimigos meus aqui, sentados ao meu redor. Talvez eu colocaria aqui para representar um São Paulino, um palmeirense e um santista.
E eu abriria essa caixa do McDonald's e eu olharia e falaria assim: o Senhor preparou essa presença, esse alimento, essa mesa na presença dos meus inimigos. Então, apreciem eu comendo. E eu comendo na frente dos meus inimigos. Tem gente que lê esse versículo e pensa que Davi está falando disso. Ok? Ele acredita que, nossa, o Senhor é bom. Oh, o Senhor é bom. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai ver eu na mesa comendo macarronada até eu vomitar. Não é isso? Não tem crente que está cantando e pregando isso, meus irmãos? Tem, não tem? Mas aqui, a gente precisa ter um contexto. E qual que é o contexto? Davi começa como uma ovelhinha. E meu pai sempre fala que quando você nasceu de novo, como você começa? Descansando, assentando. Efésios, o assentar, o andar e o guerrear. Então, o sentar, eu sou uma ovelha que o Senhor é meu pastor, nada me falta, Ele me faz caminhar em passos verdejantes e águas tranquilas. Ou seja, o que uma ovelha mais precisa? Capim e água. Mas ele fala, mas por que o Senhor me ama? Isso aqui é versão Guilherme. Ele vai fazer eu andar pelo caminho de justiça. E a gente, quando a gente é nenenzinho na fé, a gente acredita que o caminho de justiça que o Senhor tem pra gente é só água verdejante. E aí ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra das mortes, ele não fala assim, se eu passar, não, eu vou passar, eu só não sei quando. A gente olha e fala, nossa, mas esse vale da sombra da morte é algo terrível. Não, o vale da sombra da morte também é o caminho da justiça. Por quê? Porque como bom pastor, o Senhor quer nos pegar como ovelha e nos preparar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, o Senhor quer te preparar. O Senhor, fala assim para ele, o Senhor não tem compromisso com o que Ele vai te dar, com o que Ele vai fazer através de você, mas Ele tem um compromisso sério com quem Ele vai te tornar. Amém? A promessa do Senhor não é o que Ele vai me fazer, nem o destino. A promessa do Senhor é quem Ele vai me tornar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A terra prometida não era o destino de Abraão. A terra prometida era o homem que Deus iria formar em Abraão no meio da jornada. A terra que emana leite e mel não era a terra que Israel ia chegar, mas sim que Deus ia tornar aquele povo, um povo que do seu interior ia emanar leite e mel. Porque a promessa de Deus não é o que Ele vai fazer comigo, mas é quem Ele vai me tornar. Eu disse aqui que um tempo atrás um menino foi lá na igreja, lá na minha casa e falou, tomar café comigo e falou assim, não mano, agora tá difícil, mas eu sei que é uma promessa. Eu olhei para ele e falei, não cara, talvez não fique mais fácil. Não ficou mais fácil para Paulo. Mas a promessa de Deus é quem Ele vai tornar você. É quem Ele vai te tornar no meio do caminho. Então Davi está falando aqui que ele era uma ovelhinha, pequenininha, mas porque o pastor dele ama, foi fazer ele andar no caminho da justiça. E aí, meus irmãos, você lembra qual que era a primeira fase que eu falei aqui? Que o homem, primeiro eu sento e como e vocês ficam me assistindo. Aí essa ovelha, ela amadurece um pouco. Aí ela chega na segunda fase, que ela olha para os seus inimigos e fala assim, ei, senta aí. Come comigo. Eu descobri que o Senhor fez essa mesa para mim, não é para eu comer na presença de vocês. O Senhor fez essa mesa aqui para eu comer com vocês. Porque eu amadureci. O caminho da justiça fez eu amadurecer. O vale da sombra da morte fez eu amadurecer. E aí você acha que chegou na conclusão. Mas tem um terceiro nível, Gu. Esse é o pior. Na verdade é o melhor, porque aquele que morrer, acha lá. Sabe qual que é, meus irmãos? Meus inimigos, sentem aí, porque vocês vão se alimentar de mim. Por quê? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, sabe por quê? Porque o Senhor fez de mim uma ovelha para um cordeiro. A ovelha de Salmos 23:1 agora se transformou num cordeiro. Então,
eu já descobri que a mesa não foi feita para quê? O que a mesa não foi feita? Para eu comer. A mesa foi feita, sabe para quê? Para eu me oferecer para os meus irmãos. Davi não sentou na mesa e foi ungido lá na frente dos seus irmãos, porque ele ia virar rei, ia ser o cara, ia comer na presença dos seus irmãos. Davi foi ungido porque a vida dele ia ser oferecida para os seus irmãos. Por que o Senhor não ungiu nenhuma mulher como discípula? Porque o Senhor só unge quem Ele quer matar. O Senhor só unge quem Ele quer matar. Por isso que Paulo fala, estou sendo derramado como oferta de libação. E a mulher não foi feita, presta atenção no que eu estou querendo dizer, para morrer. O homem foi chamado para morrer e a mulher contempla a morte do homem. Então, Davi saiu desse nível de ovelha e o Senhor amava tanto ele fala, cara, o Senhor me ama tanto, o meu pastor me ama tanto, que ele me preparou. Passei por águas tranquilas, pastos verdejantes, vale da sombra da morte, para cair sentado numa mesa, para ser oferecido como um cordeiro aos meus irmãos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Que a mesa não foi feita para quê? Para comer. Mas se você não entender, sabe o que você vai fazer quando você chegar na mesa? Comer, e vai exigir do outro que não trouxe comida para você. Quando eu tava tendo tempo com Deus, olha as coisas que, às vezes abre uma caixinha de, meu pai fala da caixa killer, da caixa light, da janela, né? Eu tenho uma janela de inutilidade aqui na minha cabeça. E tem muita coisa do Chaves aqui na janela de inutilidade na minha cabeça. Eu tava tendo tempo com Deus e eu lembrei de um episódio que o professor Girafales, ele tá inconformado com a sala de aula porque todo mundo vai mal na prova. E ele fala assim, e vocês não aprendem nada, vocês não entenderam nada. Aí o Chaves levanta a mão assim, e fala assim, professor, diga, Chaves. Aí toca aquela musiquinha, né? Para todo mundo ficar com dó. Sabe por que eu não consigo entender nada? Por que, Chaves? Porque eu tô com fome, professor. Aí você até, que nem o seu Madruga, professor, eu não consigo entender o que você está falando, porque enquanto você está falando, eu só fico pensando em comida. Eu tô com fome. E sabe por que as pessoas não estão entendendo nada no reino dos céus? Porque a gente está com fome. E a gente pensa que a mesa foi feita para eu comer. Mas não, a mesa foi feita para eu estar. O Senhor sacia a minha fome, eu sento na mesa e me ofereço aos meus irmãos. Agora, mas se eu estou com fome, se eu estou com fome, eu vou sentar na mesa e querer me oferecer aos meus irmãos? Eu vou querer o que, Isaquinho? Eu quero é comida, cara. Esses dias eu cheguei da rua, cheguei em casa, tava com uma fome, meus irmãos. Aí eu tô comendo, a minha esposa fala assim, aí eu, oi, você não tá vendo que a sua filha tá brincando com você? Eu falei, nossa, não, tô com muita fome. Que nem o Chaves. Meus irmãos, e quando eu falo isso, eu tô dizendo assim, mano, quanta coisa eu fiz sem entender nada. Quanta coisa eu fiz sem entender nada. Quantas vezes eu sentei na mesa para comer? Então, fome do quê? Do que eu tô falando de fome? Você acha que eu tô falando que nem o Chaves de fome mesmo? Não. Eu tô falando de assim, olha pro seu irmão e fala assim, fome na alma. Presta atenção. Teve um outro rapaz que foi lá na minha casa
ele era um traficante de droga antes. Presta atenção. Isso é muito sério. E ele já me contou várias vezes, lá atrás, faz tempo que ele está na igreja, o moleque está restaurado, mas ele é homem. E lá atrás ele me falava como ele amava quando ele chegava na balada e todo mundo parava e começava assim: mano, o cara chegou, velho. O cara chegou. Quem é aquele cara? Aquele cara é o cara que vende droga. Ele falava que as pessoas paravam quando ele entrava na balada. Então, sabe o que era a balada? Era a mesa dele. E ele sentava para comer. Ok? Esse tempo, esse mesmo meu amigo tá lá em casa compartilhando as coisas da vida dele. E tem muitas coisas que nós não enxergamos em nós e nós precisamos de um amigo para enxergar em nós. Ok? Esse cara tava falando do que ele tem sido isso, do que ele tá fazendo isso, e do que ele tem feito isso, e do que as pessoas são isso. E cara, enquanto ele falava, sabe o que foi trazendo a memória, Gu? Ele chegando na balada. Aí eu falei: meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Toma cuidado. Porque você só trocou a mesa, mas a fome continua a mesma. Aí o que a gente fazia, a fome que a gente tinha no mundo, é a mesma fome que a gente tem aqui. A única diferença é que a mesa é um pouquinho mais religiosa. A nossa alma com fome nos impede de ter discernimento da mesa. E agora eu vou falar uma coisa para você. Na medida que você for andando com o Senhor Jesus Cristo, e principalmente com o Espírito Santo, eu amo o Espírito Santo. Eu amo meu amigo Espírito Santo. Porque por mais que eu possa enganar qualquer pessoa, o meu amigo Espírito Santo não pode ser enganado por mim, e ele não me deixa, porque ele é meu amigo, ele não permite eu ficar me auto-enganando. Sabe por quê, meus irmãos? A não ser que alguém aqui tenha uma revelação, ninguém aqui sabe se eu estou aqui com esse microfone na minha mão, me oferecendo como alimento a vocês, ou eu estou aqui com esse microfone na minha mão, morrendo de fome. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo que eu não estou falando de comida? Eu estou falando de uma alma com fome? E aí, Guilherme? Você está pregando porque Jesus matou a sua fome e você veio aqui se oferecer como sacrifício aos seus irmãos? Ou porque você está morrendo de fome? Você não sabe, mas o Espírito Santo sabe. E eu amo tanto o Espírito Santo que ele não deixa eu ficar me auto-enganando. Então muitas coisas que eu fiz porque eu estava com fome. E a gente não senta na mesa para comer. A gente senta na mesa para se oferecer os irmãos. Mas se sua alma tiver com fome, nem ferrando, nem que a vaca tussa, você vai sentar na mesa para se oferecer. Ou seja, possa ser que você passe a sua vida inteira sentada numa mesa, sem entender e discernir o poder de uma mesa. E sabe o que você vai fazer? Você vai trocar de mesa uma hora, achando que o problema é a mesa, mas é a tua fome. Você vai mudar de igreja, porque você vai mudar de mesa. Você vai querer mudar de pai espiritual, você vai querer mudar de célula, você vai querer mudar de marido, de esposa. Achando que o problema é a mesa, mas o problema é a sua fome. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. É só comigo? Eu sou tão podre? Eu sou tão lixo?
Ou o Espírito Santo também revela a vocês assim: ô meu amigo, você está fazendo isso daí porque você está com fome. É impressionante, meu irmão, que cada um tem a sua mesa. Tem gente que a mesa é uma mulher. Tem gente que a sua mesa é um campo de futebol. Esses dias tô voltando aí a brincar de futebol e não consigo dobrar minha perna ainda. Mas eu tava jogando com os meus amigos da igreja. Na verdade, eles estavam se rebaixando a jogar comigo, porque eu não consigo jogar direito, porque minha perna não dobra. Então, eles estavam se rebaixando a jogar comigo. Eles estavam, tipo, ó, vamos jogar a bola do jeito que o Guilherme consegue dobrar a perna. Qualquer coisa que eu fazia, eles se preocupavam comigo. Eles estão indo lá em casa, eles não estão indo lá em casa jogar. Eles estão indo lá em casa cuidar de mim. E o Senhor falava comigo assim: você tá curtindo? Eu falava: caramba, Senhor, eu tô curtindo. Ele falou: exatamente. É que você tá aqui jogando, mas você tá jogando, você já tá saciado, você não tá com fome. Mas Guilherme, quando você entra no futebol para matar sua fome, eu sempre falo isso, meus irmãos. E eu ainda sou muito teimoso e às vezes eu esqueço disso quando eu tô no campo de futebol. Mas Deus não é castigo. Não, não é nada disso. Não é castigo, eu não me sinto culpado. Mas o Pai me ama tanto que alguns processos que eu tive que passar na minha perna, principalmente esse ano, é só para o Senhor mostrar para mim que eu estava querendo matar minha fome em lugares que eu nunca vou matar minha fome. Tem gente que mata sua fome num campo de várzea. A internet, o Instagram não é o problema. O problema é o tanto de faminto que tem no Instagram. Porque se não tiver o Instagram, vai ter outra coisa. O microfone não é o problema. A bateria não é o problema. O problema é a nossa alma que está com fome. E eu aconselho vocês a buscarem uma relação com o Espírito Santo de tal forma que ele possa falar assim para você: você está fazendo isso porque você está com fome. Sabe, quando às vezes eu sento com a minha esposa e falo aquilo que eu acredito que ela precisa mudar. Mas só Deus sabe se eu estou falando com ela para me oferecer como um sacrifício a ela, ou se eu estou falando com a minha esposa para de alguma coisa eu matar a minha fome. Muda aí, porque eu não aguento mais você desse jeito aí, não. Tô dando só um exemplo, tá? Quando a gente senta na mesa com fome, meus irmãos, é uma miséria. Se você sentar na mesa e começar a fazer muita coisa sem ter entendimento, então senta na mesa, deixa Jesus matar sua fome, para você poder sentar na mesa e desfrutar dos seus irmãos. Presta atenção, sabe qual que é o versículo que Deus mais falou comigo esse ano? Meus irmãos, se não fosse o Senhor Jesus, se não fosse o Senhor Jesus através da minha família, da minha esposa, dos meus amigos, eu estava enfiado numa depressão. Sabe qual foi o versículo que Deus mais falou comigo esse ano? Deixando ali o seu cântaro. Sabe qual é o texto desse que eu estou falando? João capítulo 4, da mulher samaritana. Guilherme, qual que é a parte mais da hora daquela história? Eu gosto desse versículo. Deixando ali o seu cântaro. Sabe por quê? Porque aquela mulher não estava com sede. Que Jesus matou a fome dela, a sede dela de tal forma que ela esqueceu o cântaro dela lá. Foi saciada pelo Senhor Jesus. E aí o que ela faz? Vai para a mesa. Qual é a mesa? A cidade. Para quê?
ela vai à cidade para comer? Não, ela vai para a cidade e fala o quê? Véi, vocês não têm noção que eu acabei de comer. Eu tô sem fome nenhuma. A minha alma estava faminta. Tô sem fome nenhuma. Vem cá, que eu vou apresentar para vocês onde eu comi. Amém, meus irmãos? Você tá com fome? Você anda com fome? Por isso que nós precisamos ter um entendimento, muito mais do que fazer. Entender a mesa, antes de querer fazer alguma coisa lá na mesa. Porque, mano, eu com fome, eu viro bicho. Pai, eu tenho até 6 horas, né? Então, eu tinha 2 coisas que eu ia falar. Vou juntar as 2 aqui. Domingo o Vinícius estava pregando. Eu preguei sobre Salmos 23. Sim, sim, ok. Pra gente ter um momento de oração aqui, pai. Não vou ser rápido, não vou demorar. Não vou ser rápido, não vou demorar. Domingo meu irmão tava pregando, A gente nem combinou, mas é uns negócios muito da hora, assim. Eu cada vez mais tenho visto o meu coração conectado ao do meu irmão. E parece que às vezes eu vou pregar e ele começa a oração. Ele fala, cara, esse cara tá orando tudo que eu ia pregar. Tá um bagulho muito da hora. Cheguei lá domingo, meu irmão foi continuar falando de Salmos 23. E o meu irmão começou a ler. E aí ele falou assim, abre aí em Salmos 23 de novo. Ah não, pai, eu ia falar alguma coisa, mas eu acho que o Espírito Santo tá pra eu terminar aqui. Só vou terminar aqui. Salmos 23. Versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Meus irmãos, quantas vezes eu já li esse capítulo, cara? Acho que 1 bilhão de vezes. William, eu estava sentado e eu não sei se eu estava mais sensível ao Espírito Santo, porque depois de muito tempo a gente conseguiu deixar a Rebeca na salinha e a gente consegue ouvir a palavra, sabe? A gente tá, desde que ela fez 2 anos, estamos aí lutando para ela ficar na salinha. Falei, nossa, mano, eu saí da salinha com 14 anos. E minha filha não gosta de salinha, tem alguma coisa errada. Então, mas domingo ela ficou. Graças àquela mulher ali de Deus ali, ó. Tem uma habilidade. Ela, as duas, né? Ela e a Gi também tá aí. A Nani e a Gi. Aí eu sentei e falei, mano, você é louco. Tô nem aí, hoje eu vou comer aqui nesse culto. Hoje eu vou ouvir a palavra assim, sem 1 segundo de desatenção. Aí meu irmão falou assim, ó, tu me honras. Cara, quando ele falou aquilo, meu Deus do céu, o que foi o culto de domingo? Porque o Vinícius falou assim, ó, tu me honras, ele leu a palavra. Eu falei, cara, o Senhor me honra. O Senhor me honra. Não, peraí, não é qualquer um que me honra, não, peraí. O Senhor me honra. Aí eu comecei a conversar com a minha alma. Sabe que nem Davi? Ó, minha alma, por que te abates dentro de mim? Sabe que eu comecei a conversar com Davi? Comecei a conversar com a minha alma. Se tivesse um espelho, eu falava, ô minha alma, tu é tonta? Tu é idiota? O Senhor te honra. Do que você precisa mais? Do que você está precisando mais? Ah, já viu o líder reclamando porque alguém da cela dele não está honrando ele?
Cara, tu me honras. Ô minha alma, por que você tem necessidade de ser reconhecido pelos homens? Ele te honra. Ele te unge. E ele faz o teu cálice transbordar. Depois vocês assistem a pregação de domingo do meu irmão. O que significa o cálice transbordar. Ele me honra, Gu. Ô minha alma, por que você está morrendo de fome ainda? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tá entendendo o que eu estou dizendo, Bia? Ou talvez seja só eu, né? Não sei. Seja só eu. Tão preocupado com o que os homens vão pensar de mim, do que os homens vão falar de mim. A minha reputação. Mas ele me honra. Sabe? Ou menina que tá atribulada porque ainda não tá namorando. E talvez nunca namore. Ele te honra. Eu quero terminar essa palavra falando isso para vocês. E que pelo menos uma pessoa sinta no seu espírito o que eu senti domingo. Ele te honra. O Senhor Jesus te honra. E a honra que Ele te dá é o combustível que você precisa para se oferecer como sacrifício aos seus irmãos. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de um elogio do homem. Você não precisa de nada. Porque Ele te honra. E se isso não mata a sua fome, nada mais matará a sua fome. Se isso não mata a sua fome, moça, 1 bilhão de curtidas no Instagram não vai matar a sua fome. Se isso não mata a sua fome, homem, o maior salário dessa terra não vai matar a sua fome. Se isso não mata a sua fome, o corpo mais escultural do planeta Terra não vai matar a sua fome. Porque só tem uma coisa que mata a nossa fome: o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor que me leva de ovelha a cordeiro, para eu ter um entendimento do que seja o reino, para eu ter um entendimento do que seja a mesa. Amém? Então eu estou aqui conversando com futuros líderes de célula, e que vão fazer coisas maiores do que o Senhor Jesus. Vão fazer, mas com entendimento. Não vão sair fazendo sem... eu esqueci. Para você ter mais ou menos noção do que está acontecendo dentro da igreja, quero contar só essa história para vocês entenderem. Era para ter falado essa no começo, e aqui eu termino. Desde quando a minha filha Rebeca, tem 2 anos e 3 meses, 4 meses. Desde quando eu estourei o meu joelho lá no acampamento de jovens no carnaval. Então, desde quando a minha filha tem 1 ano e 6 meses, ela conhece o pai dela mancando, com problema na perna. Então, por exemplo, se ela faz alguma coisa que eu não gosto, eu falo: Rebeca, dá isso aqui, Rebeca. Ela sai correndo, porque ela sabe que eu não alcanço ela. É impressionante. É impressionante, cara. Eu falo: mano, essa menina precisa nascer de novo urgente. Ela sabe, ela vai correndo assim, quase me aloprando. Vem, vem. Mas desde que ela tem entendimento, começou a ter mais entendimento das coisas, ela me vê falando assim lá em casa: que dor na minha perna. Que dor. Aí a gente tava lá 3 horas da manhã, eu e a Juliana dormindo,
A gente começa a ouvir os passos dela saindo lá do quarto dela. Aí a gente chega, filho, o que tá acontecendo? Ela, tô com muita dor no joelho, pai. Muita dor. O que aconteceu? Caiu da cama, o que aconteceu? Dodói, joelho, dodói, joelho, dodói. Meus irmãos, ela ficou 3 horas reclamando de dor no joelho. Aí eu falei, não, isso é maldição familiar, cara. Não é possível, isso alguém fez uma macumba, é olho gordo pra mim. Tô brincando, eu não acredito em nada disso. Tá? E aí eu e a Juliana deitados na mesa, na cama, e ela no meio, e eu falando, cara, o que é isso? Até que a Juliana falou, vamos levar ela no médico. Por quê? Porque não é no joelho que ela tá sentindo, mas ela tá com alguma dor. Aí a gente foi e levou, o médico abriu a boca dela em carne viva, de tão inflamada que tava a garganta dela, assim, ó. Mas sabe por que ela tava falando de dor de joelho? Porque ela não entende nada de dor. Ela só tava me imitando. Ela não sabe discernir nada. Ela só viu eu falando de dor e dor no joelho. Então, ela tava morrendo de dor de garganta, mas ficou lá 3 horas falando que tava com dor no joelho. Porque ela não entende nada. Ela não entende nem de dor. Eu só não quero, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vocês saiam fazendo que nem a Rebeca, só porque viu alguém fazendo, sem entender nada. Sabe que algumas coisas que estão acontecendo, sabe umas paradas que estão acontecendo lá em Mogi? Alguns amigos meus que chegaram a liderar a célula e que foram embora e ficaram alguns anos longe da igreja, estão voltando. É como se o Senhor estivesse dando uma outra oportunidade para mim. É como lá Filemon. Paulo falando lá, ó, recebe esse cara aí porque antes ele era um escravo, mas agora ele precisa, não pode ter mais a mentalidade de escravo. Então, eu tô vendo, eles acham que o Senhor tá dando uma nova oportunidade para eles. Mas o Senhor tá pensando em mim, meus irmãos. Ele tá dando uma nova oportunidade para mim. E sabe quando essas pessoas voltam, sabe o que eles querem? Sabe o que eles querem fazer? Eles querem fazer alguma coisa. E teve um cara que eu falei assim, cara, se depender de mim, você não faz nada. Até você entender que você é amado sem fazer nada. Quando você tiver a compreensão que você é muito amado sem fazer nada, aí eu peço para você fazer um quebra-gelo. Porque você precisa entender antes de fazer. Porque se você sair fazendo sem entender, um pouquinho que você ganhar dinheiro, você vai deixar de fazer. Ou se frustrar porque não ganhou dinheiro. Quando você encontrar um homem ou encontrar uma mulher, você vai deixar de fazer. Ou quando se frustrar porque não encontrou um homem ou uma mulher, vai deixar de fazer. Quando eu era adolescente, meus irmãos, eu comecei fazendo com muita gente. E eu olho para o lado e vejo que ficou poucos que começaram a fazer juntamente na mesma época que eu comecei a fazer. Mas assim, é por infinita graça que o Senhor fez eu entender um pouquinho. E eu preciso entender muito mais. Mas sabe, o Senhor tem me dado essa compreensão. Quando eu vejo alguém, uma mulher, um homem, com fome, e essa fome dela se manifesta na imoralidade sexual, hoje sim. Antes eu até falava como religiosidade. Eu sou igual a ela. Mas hoje eu tenho compreensão. Eu sou igual a ela. A fome dela só está se manifestando de jeito diferente. É que eu sou um pouquinho religioso, eu sei disfarçar um pouquinho melhor a minha fome. Amém, meus irmãos? Vamos sentar na mesa, celebrando que Jesus matou a nossa fome? Vamos sentar na mesa celebrando que Jesus matou a nossa fome? E a gente não está ligando o que vão trazer de comida para mim? É porque eu fui preparado. Unja a minha cabeça. Sabe quando Davi pensa?
um frango, o azeite assim, ó, passando no frango. Por que você acha que o profeta falou assim, ó, ninguém senta na mesa antes de Davi sentar? Antes eu falava assim. Não, porque ninguém senta antes que o rei. Não! É porque o que a sua mãe fala quando o almoço está pronto? Vem sentar na mesa, que a comida já está pronta, já está na mesa. Por que todo mundo vai sentar depois de Davi na mesa? Porque Davi é a comida. Davi é o frango. Amém? Que vocês possam entender. E porque entenderam, vão dissipar, vão espalhar o reino de Deus. Amém? Amém. É isso aí, pai. A gente percebe o favor do Pai com essa sala aqui, não é? Com esse grupo de gente, cuja maioria são jovens, mas não são só jovens e adolescentes, isso é extraordinário. O Espírito usou o Guilherme para ministrar para a gente é tão profundo que enquanto ele ministrava, um ex-facilitador de célula que chegou no nosso meio, lá no passado, arrebentado na sua vida, entregue aos vícios. E ele chegou aqui, depois de um tempo já se tornou líder de célula. Ele se ofendeu, ele se aborreceu pessoas. Ele não está conectado com a gente. Enquanto o Guilherme falava sobre essa questão de comida, ele me mandou a foto da panela dele. Agora, estou com a foto aqui. Sim, querendo me mostrar que ele está com necessidade e com fome. Eu tenho claro para mim que nós temos responsabilidade física com essa pessoa. Mas ele não tem ideia de que ele, na sua situação, dentro da sua casa, arrebentado, destruído, porque chegou um momento que ele só substituiu o tipo de droga. Parece pesado falar isso, irmãos. Parece pesado dizer isso para vocês. Nós entramos numas utopias. A gente tem orado sobre isso, temos pensado. A nossa família lá, a gente sempre na maioria das vezes que nos sentamos e conversamos, geralmente nós estamos tentando fazer conferências, irmãos, da nossa vida. É um fato que talvez uma das instituições mais comprometidas no senso claro de família e da mesa, tantas músicas sobre mesa que nós ouvimos, virou um modismo. Vamos sentar na mesa. Pois eu quero dizer para vocês, meus amados, os melhores momentos que nós passamos na nossa vida, na nossa casa, parece ser uma contradição, o que eu vou lhe dizer. Eram momentos difíceis. Eram momentos de dores. Eram momentos em que nós olhávamos assim para a gente. E mesmo tendo alimento na mesa, mas foi ali naquela mesa, que não é uma mesa física, mas é uma mesa espiritual, sobrenatural. É ali naquele ambiente, irmãos, de dores, de pressão, de frustração. É ali que existe a grande possibilidade de
comer o verdadeiro pão do céu. Salmo 78, Asaf faz uma narrativa profunda sobre o aspecto de gente que não tem o coração novo, que não tem a vida nova. Ele disse assim: Deus mandou comida do céu para vocês, porque vocês reclamavam. Ele enfastiou vocês, é carne que vocês querem, vocês não querem o maná? O cardápio é vocês que escolhem, não sou eu que escolho o cardápio. Então vou fazer o seguinte, amanhã. E diz o texto que enquanto as cordonizes desciam, a picanha descia, eles comiam. E ao mesmo tempo aquilo ia ficando estragado. Saía pelas narinas. Jesus se apresenta e diz: eu sou o verdadeiro pão do céu. Eu queria lembrar vocês que a glória de Deus, irmãos, é ter a família na mesa. E o lugar mais profundo, nós temos falado aqui que mesa não é lugar de matar fome. Que a mesa aqui compreende os 3 estágios da nossa vida. Sentamos como bebê que não sabemos comer direito. Sentamos e comemos sozinho. Somos servidos por alguém. Mas o estágio elevado da mesa é quando nós nos levantamos, porque nós sabemos quem somos. E nós não estamos mais famintos e desesperados. Com todo respeito, quando nós falamos assim: eu gosto de ir na casa de pobre, porque na casa de pobre a gente come muito, não é? Não é assim? É uma analogia sobre questão financeira. Mas se você for ver a questão espiritual, se come muito por causa do medo de amanhã não ter o alimento. Se come muito por causa da dor, come com a alma, está apavorado, está desesperado. Eu queria dizer a vocês, terminando, para a gente orar aqui, irmãos. A mesa é o lugar onde... A mesa espiritual é o lugar onde a obra da carne não tem vez. E o fruto do Espírito se manifesta. E para consolar teu coração e fortalecer a tua vida, quando que o fruto do Espírito aparece? O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é domínio próprio, é mansidão, é temperança. O que isso quer dizer? Que o nível mais profundo da mesa e da família é no tempo que o outro não está bem. É no tempo que as coisas não estão bem. Porque família é isso, irmãos. Família que senta à mesa pelo Espírito, ela não se levanta da mesa quando o cardápio não está bom. Ela não se levanta da mesa quando alguém da família está doente, está enfermo, está debilitado. Muito pelo contrário, nessa mesa santa, onde Ele nos prepara essa mesa, é o lugar que nós somos instrumentos de cura, nós somos instrumentos de transformação. É o lugar onde o fruto do Espírito vai se manifestar na minha vida para alimentar o outro. Não é o lugar onde a obra da carne fará com que eu veja o que o outro deveria ser e não está sendo, mas é o lugar onde o outro, em função do momento que ele está vivendo, não está sendo, não está pensando, não está crendo. É o lugar onde Deus me levanta para ser um termostato, ser um instrumento de mudança de ambiente. É isso. Ele nos prepara uma mesa. A mesa onde o verdadeiro pão do céu é comido. A mesa onde quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu quero te agradecer muito por compartilhar aqui com a gente, que dentro da limitação da nossa família e
e celebrar, né, Gui? A gente não tem entendido e nós não precisamos entender. Nós só precisamos entrar num lugar de descanso. A gente não fica fazendo muitas perguntas para o Senhor lá em casa, não. A gente fica ali naquele lugar de descanso, crendo que em cada momento, de uma maneira ou de outra, tudo está cooperando para que o reino dos céus avance nessa terra. Então, obrigado aí por tua entrega, pelo teu amor. Tem sido um preço, quero confessar para vocês, tem sido um preço. Não muito grande, mas um preço em função daquilo que Deus tem nos chamado. Pegar no sentido físico a família, o Guilherme e o Vinícius lá em Mogi das Cruzes. E agora o Caio aqui com a gente, mas nós sabemos quem somos, sabemos por que existimos. E nós vamos avançar o reino, porque afinal de contas, no futuro bem próximo, nós estaremos juntos em todos os sentidos na mesma sala e no mesmo ambiente. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. Vamos orar?